Bom, exercício número 8. Esse exercício ele é um pouco diferente dos outros anteriores, porque o bloco A agora está sobre o bloco B, tá? Essa atividade, ela está dizendo o seguinte, que o bloco A tem uma massa de 5 kg, que é o menor, o bloco B tem uma massa de 10 kg. Entre o bloco A e o bloco B, aqui, ó, entre esses dois blocos, eu tenho o coeficiente de atrito estático de 0,3, então tem atrito. E o bloco B, com essa superfície horizontal, essa aqui, ó, ele está sem atrito. E o exercício quer que eu determine qual que deve ser a aceleração para que eu puxe esse objeto, ó, eu vou estar puxando esse objeto aqui, ó, por uma determinada corda, de forma que o bloco A não escorregue sobre o bloco B. Pessoal, o lance aqui, ó, é uma teoria que eu vou passar para vocês, porque eu acho que vocês não vão saber fazer isso sozinho. É o seguinte, para que esse bloco A não escorregue sobre esse bloco B, essa minha força aqui, ela tem que ser menor, ela tem que ser igual que a nossa força de atrito. Eu tenho aqui uma força de atrito atuando, ó, entre o bloco A com o bloco B. Essa aqui está a nossa força de atrito. Tá? Se essa força aqui eu colocar 10 newtons e o meu atrito for 9 newtons, isso aqui vai escorregar. Se eu colocar uma força de 10 newton aqui, e aqui o meu atrito tiver uma força de 10,5 newtons, então o atrito está mais forte que a força que eu estou aplicando. Então ele não vai escorregar. Então a ideia aqui é eu lembrar que tem que ser no mínimo igual essas duas forças para que não escorregue. Aqui vai ter que ser um pouco maior. Então eu digo o seguinte, que a minha força, essa que eu estou aplicando com a minha mão, com a corda, tem que ser igual à minha força de atrito, tá? Na verdade, um pouco menor, tá bom, pessoal? Mas como é muita pouca coisa menor, a gente considera igual. E um valor a mais ou mínimo dali já tá valendo. Vamos lembrar duas fórmulas? Força é igual massa vezes aceleração e força de atrito é μ vezes n. Essas são as duas fórmulas que eu estou trabalhando o tempo todo com vocês. Fechou? Vamos abrir essas fórmulas aqui, ó. Força é igual massa vezes aceleração. E eu vou abrir aqui. Força de atrito é μ vezes a normal. Vamos fazer uma revisão rápida. Se eu tenho um objeto sobre uma superfície horizontal, igual vocês estão vendo aqui, esse objeto tem uma força-peso, que é massa vezes gravidade. Quando ele está sobre uma superfície horizontal, a força normal é igual à força-peso. Então, eu posso dizer que a força normal é a massa vezes a gravidade. Então, eu vou trocar isso daqui por massa vezes gravidade. Então, vai ficar m vezes a é igual o μ vezes massa vezes gravidade. Como de um lado do igual eu tenho a massa e do outro lado do igual eu tenho a massa, eu posso cancelar essa massa. E aí, pessoal, vai ficar assim. A aceleração é igual μ vezes g. Pronto. Agora eu descubro a aceleração. O meu μ aqui vale 0,3. A gravidade eu estou adotando como 10. Então, o meu resultado vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Quando eu aplicar uma força aqui, eu gero uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e eu faço com que esse bloco aqui, ó, o A, não escorregue sobre o bloco B.